Olá, pessoal. O uso da energia elétrica é muito importante no nosso cotidiano, mas a produção da energia elétrica pode causar impactos ambientais. Essa produção, nós temos que tomar alguns cuidados. A gente viu vários tipos de energia no programa anterior, mas hoje a gente vai se preocupar com o consumo, os devoradores de energia que a gente tem na nossa própria casa. Como é o caso do chuveiro elétrico, dos aquecedores, nesse friozinho o aquecedor é muito legal, né? E também outros equipamentos. Mas você sabe o porquê que eles consomem tanta energia? Nós fomos às ruas para verificar se as pessoas conhecem o motivo deles consumirem tanta energia. Você sabe por que o chuveiro, o ferro de passar, o forno elétrico gastam mais energia? Talvez porque passa mais corrente elétrica, não sei, mas a gente só sabe que esses produtos que aquecem, esquentam, passam mais energia. O porquê, acho que a maior parte das pessoas não sabe. Não tenho ideia. Não tenho mesmo. Olha, eu acho que é porque a evolução é bem mais rápida, né? Então é uma coisa que evolui muito rápido. Por isso que eu acho que gasta mais. Porque gasto mais em energia elétrica? Não sei, não tenho a menor ideia. Porque é o que é mais consumido. Por que o chuveiro gasta mais energia elétrica? Eu não me lembro. Para manter a temperatura da água quente, para poder passar a roupa. Porque eles precisam transformar a energia elétrica em calor. Vocês viram que a maioria das pessoas não sabem o que consome tanta energia. Os equipamentos que a gente tem em casa, todos eles consomem energia, ou mais ou menos. Os que consomem mais energia são aqueles que produzem calor, ou seja, transformam a energia elétrica em energia térmica, que é o caso nos dias frios da gente usar os aquecedores, também no caso dos chuveiros elétricos, aqueles banhos demorados acabam gastando muita energia, então a gente tem que utilizá-lo de menor maneira. As máquinas de lavar que utilizam água quente, aquelas máquinas, quanto mais você produzir calor, os equipamentos que produzem mais calor, como o caso dos fornos elétricos, que hoje em dia estão substituindo os fornos a gás, gastam muita energia. São os verdadeiros devoradores de energia. Portanto, a gente tem que ter bastante cuidado no uso deles. Há bem pouco tempo atrás, nós tivemos o risco de apagão, por causa de vários fatores. Um uso indiscriminado de energia, cada vez consumindo mais energia em casa, nas indústrias, e também os fatores como falta de investimentos em usinas hidroelétricas, termoelétricas, solares e assim por diante, e também, por causa das hidroelétricas, falta de chuva. No inverno, normalmente, há uma redução na quantidade de chuvas e isso faz com que haja uma redução nos reservatórios, consequentemente, menos produção de energia. Daí há a necessidade de exaurir outros recursos naturais, como gás natural e outros meios. Portanto, nós devemos economizar. De que forma? Fazer um banho um pouco mais rápido, utilizar apenas aquecedores naqueles dias que há necessidade, nos dias também muito quentes, também utilizarmos os nossos condicionadores de ar apenas no momento que for extremamente necessário. E utilizar racionalmente. De que forma a gente pode utilizar racionalmente também na hora da compra? Na hora da compra do equipamento, há 10, 20, 30 anos, a gente não tinha tanta preocupação em economia. Hoje em dia nós temos bastante preocupação com a economia. Então os equipamentos, hoje quando você vai comprar uma geladeira, uma televisão ou qualquer equipamento, você tem um selo, que esse selo a gente chama do selo Procel. E ele vai de uma classificação de F até A. Quanto mais próximo do A, mais econômico será esse equipamento. Ou seja, você estará contribuindo para a economia. E isso também, não só a economia do país, a economia da nossa conta de luz. Porque a conta de luz, hoje em dia, numa casa normal aí, é um item que pesa bastante no orçamento. Então, gente, nós temos que ser cidadãos conscientes e isso o Enem busca, que a gente seja consciente, como a gente vai ver na próxima questão. Na nossa apostila, a questão 8 do Enem de 1998, no quadro a seguir estão as contas de luz e de água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água em metros cúbicos e de eletricidade em quilowatt-hora. Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator.
Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação. Suponha que, no próximo mês, dobre o consumo de energia elétrica dessa residência. O novo valor da conta será de: letra A, R$ 55,23. Alternativa B, R$ 106,46. Alternativa C, R$ 802. Alternativa D, R$ 100. E alternativa E, R$ 22,90. Antes de nós resolvermos a nossa questão, vamos dar uma olhadinha numa conta padrão de energia elétrica. Nós temos acima na conta, na coluna da esquerda, a leitura anterior e a leitura atual. Dessa diferença de leitura, que é feito naquilo que a gente chama de contador da eletricidade, é que nós vamos ter qual que é o consumo mensal da residência. Logo abaixo, nós temos ainda nessa coluna o consumo que a gente teve nos últimos meses. Isso é interessante verificar exatamente para a gente manter uma certa média e também uma economia e verificar aquele mês que a gente está gastando muito e o porquê que a gente está gastando. Já na coluna da esquerda, a gente vai ver que há um consumo, que é o que a gente consumiu, a quantidade de quilowatts que a gente consumiu, e também qual é a taxa que é cobrada pela iluminação pública, que todos nós utilizamos. E logo abaixo, nós vamos verificar aonde a gente tem o consumo efetivo da casa, que pode variar de casa a casa, dependendo do número de equipamentos que a gente tem e também de como é utilizado. O número de pessoas, isso vai variar o quilowatt-hora. Nós observamos ali que está mostrando na conta também a quantidade de quilowatts-hora e o fator de multiplicação. Esse fator de multiplicação, ele varia de ano a ano. A nossa conta ela é reajustada de 12 em 12 meses. Então, para a gente saber o valor a pagar, nós vamos multiplicar quantos quilowatts-hora nós consumimos efetivamente e este fator, que vai perfazer o total da nossa conta. Isso vai influenciar todos os outros fatores, como impostos, iluminação pública e assim por diante. Na nossa questão do Enem de 98, nós observamos que aquela família hipotética estava consumindo 401 kWh. Como houve uma dobra por algum motivo, ou seja, ele passou a consumir 802 kWh, nós vamos pegar aquele fator de multiplicação, que é, no caso da nossa questão, aproximadamente 13 centavos. O produto entre o quilowatt-hora, 802 kWh, e aproximadamente 13 centavos, vai perfazer aproximadamente R$ 106. Portanto, a alternativa correta seria o B. Mas o que significa este quilowatt-hora? O que efetivamente vai definir? Por exemplo, no chuveiro elétrico nós temos lá a posição verão, inverno, ou em alguns chuveiros a gente tem até outras diferenças de temperatura que a gente pode colocar no chuveiro. Nesses chuveiros mais modernos, nós temos muito mais opções. No caso de um chuveiro elétrico, onde ele tem uma potência de 5.000 watts, esse chuveiro, para a gente verificar o que seria o quilowatt-hora, nós vamos pegar esta potência, multiplicar pelo tempo que a gente fica em horas utilizando durante o mês inteiro e depois, como nós estamos usando um múltiplo, que é no caso o quilo, nós teríamos que dividir esse valor por 1000, que vai fazer o consumo daquele equipamento em quilowatt-hora. A consciência das pessoas está melhorando. Um exemplo disso é na iluminação das nossas casas. Até bem pouco tempo, a gente só via a utilização de lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas incandescentes não são ideais para iluminação. Por quê? Porque 98%, para vocês terem uma ideia, é utilizado na produção de calor e não para o fim que ela se destina, que é a iluminação. Então está sendo substituído por lâmpadas fluorescentes. Elas custam um pouquinho mais, com certeza. Porém, elas são mais econômicas e produzem uma luz mais clara. As pessoas ainda não estão muito acostumadas, porém é uma vantagem econômica porque diminui a conta e também há uma durabilidade maior. No próximo bloco, nós vamos ver os outros devoradores de energia que a gente tem em casa. Por exemplo, o chuveiro elétrico. Mas também nós temos muitos devoradores na cozinha.
Nós continuamos em uma residência, onde já tem vários exemplos de transformação de energia elétrica em outras fontes de energia. Nós temos aqui, por exemplo, na sala de TV, uma companheira nossa que a gente nos acompanha e é quase um membro da família. Aqui nós estamos tendo uma consumidora baixa, considerada baixa de eletricidade, onde ela está transformando a energia elétrica em energia luminosa e também energia sonora. E uma companheira dela que está aparecendo aí a partir da década de 80, o videocassete, e que já agora no ano 2000 está perdendo caminho especificamente para o DVD. Outro equipamento que também é bastante comum nos lares brasileiros é o aparelho de som, que a garotada adora ouvir um som. E aqui está havendo a transformação da energia elétrica em energia sonora. Como nós falamos no bloco anterior, a iluminação ela também representa pouco em relação a outros equipamentos na nossa conta de eletricidade. Porém, ela é bastante importante. Nós estamos falando da lâmpada incandescente, onde a gente observa que a grande maioria da eletricidade produzida, consumida, ela é transformada em calor e não em luminosidade. Aqui a gente tem um exemplo de uma lâmpada fluorescente, onde ela tem uma economia de até 80%. Porém, ela tem uma diferença, principalmente em relação à luminosidade. Isso vai fazer uma diferença quando a gente vai observar a cor do objeto. Porque a reflexão da luz sobre a roupa vai influenciar especificamente como a gente vê. Por exemplo, numa vitrine de uma loja, é utilizada uma luz onde ela vai realçar a cor do vestuário. Aqui agora a gente está na cozinha, onde a gente tem diversos equipamentos que consomem eletricidade. Então, uma grande fonte de consumo em uma casa. Aqui nós temos o liquidificador e a batedeira, que também é bastante comum. O liquidificador e a batedeira, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Outro equipamento que está se tornando cada vez mais comum nos lares brasileiros é especificamente o micro-ondas, onde ele vai fazer uma transformação um pouquinho mais complexa. Ele tem um gerador de micro-ondas ali, que ele vai fazer com que emita micro-ondas em cima dos alimentos, e a própria água dos alimentos é que vão cozinhar. Vai acontecer mais ou menos o seguinte, é como se várias bolinhas, como se as moléculas fossem bolinhas, elas vão se agitando. E essa agitação vai fazer com que produzam energia térmica e, consequentemente, cozinhem os alimentos. Agora aqui nós temos um grande vilão da cozinha, que é a geladeira. Bem, como a gente já sabe, falamos lá, as geladeiras hoje em dia, quando a gente vai na loja, ela tem um selo, que é o selo do Procel, que ela tem várias graduações. Quanto mais próxima ela for do ar, mais econômica ela é. Porém, isso não determina somente a economia dela. Outra coisa que a gente pode fazer economia é em relação à abertura e fechamento. Quando a gente vai pegar alguma coisa na geladeira, pegar tudo que a gente quer numa vez só, porque isso faz com que entre calor aqui e a geladeira necessite gastar mais energia. Nós temos também aqui, no caso, um freezer. Esse também é um grande vilão. Porém, o freezer nós devemos ter aqui com os alimentos que a gente realmente vai utilizar, porque ele é um grande consumidor, assim como a geladeira. Agora nós vamos ver, na questão 5 do Enem de 2001, um gráfico que representa um consumo de uma casa média brasileira. A distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. Nós temos no gráfico aqui que a geladeira consome cerca de 30% de energia, as lâmpadas incandescentes 20%, a TV 10%, a máquina de lavar 5%, o chuveiro 25%, o ferro elétrico 5%. E os outros equipamentos, 5%. Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis. Primeiro, a potência do equipamento. Segundo, as horas de funcionamento. Terceiro, o número de equipamentos. O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de
Alternativa A, apenas a primeira. Alternativa B, apenas a segunda. Alternativa C, apenas a primeira e segunda. Alternativa D, apenas a segunda e terceira. Alternativa E, a primeira, segunda e terceira. Na nossa questão, ele coloca 3 variáveis para o consumo dos equipamentos, que é a potência do equipamento, o número de equipamentos e o número de horas. Essas 3 variáveis são diretamente proporcionais e influenciam no consumo. Quanto maior a potência do equipamento, maior é o consumo. Quanto o número de horas, quanto mais a gente usa, maior vai ser o consumo. E se a gente tem mais do que um equipamento, consequentemente, vai estar ele ligado, às vezes até junto, os 2 equipamentos. Consequentemente, maior vai ser o consumo. Portanto, a alternativa que encampa essas 3 variáveis é a alternativa E, correta. E agora a gente vai ver o grande vilão de nossas casas, que é o grande devorador, que é o chuveiro elétrico. Vamos dar uma olhadinha nele? Chegamos a um cômodo da casa que normalmente dá grandes brigas entre mães e filhos, que é a respeito do banho. Nós temos aqui no banheiro um chuveiro elétrico, onde a gente tem diversas posições. Seja o chuveiro mais simples possível, nós temos sempre a posição verão e inverno. Essas posições vão determinar a potência do nosso chuveiro. E como a gente viu na questão anterior, esta potência influencia no consumo e o tempo também influencia. Portanto, nós vamos verificar que, como nós lembramos do bloco anterior, o consumo da nossa conta é dado em kWh. Então, a nossa formulazinha é energia é igual a potência vezes o tempo. Quanto maior a potência, maior a energia. Quanto mais tempo de banho, maior vai ser o consumo. Portanto, nós devemos ter banhos mais rápidos. Consequentemente, a nossa conta vai cair. Agora entendemos por que o chuveiro elétrico é um grande devorador de energia. Outras maneiras da gente poder economizar energia, nós temos aqui na área de serviço. Nós temos a máquina de lavar, que nós devemos juntar o máximo de roupa, porque a gente vai estar economizando energia elétrica e também água. E, consequentemente, o ferro de passar. Vamos juntar todas as roupas da semana e passar apenas de uma vez. Com certeza, a nossa conta de eletricidade vai diminuir. Agora vamos resolver a nossa última questão do nosso projeto Eureka, a questão número 6 de 2001. Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada pelo gráfico do exercício anterior, e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média em minutos de alternativa A, 2,5, alternativa B, 5, alternativa C, 7,5, alternativa D, 10, alternativa E, 12. Essa é uma questão clássica do Enem e que mostra o objetivo do Enem, que é a compreensão e a união entre as disciplinas que a gente teve no ensino médio. Essa questão, a gente tem que fazer uma boa leitura, uma boa interpretação dela e depois utilizarmos os conhecimentos que a gente aprendeu na disciplina de física e também de matemática. Agora, relembrando o gráfico que a gente viu na questão anterior, o chuveiro elétrico em uma casa corresponde a 25% do consumo, ou seja, transformando isso em fração, 1/4 do consumo. Como essa casa conseguiu reduzir para 300 kWh, 1/4 de 300 kWh vai perfazer 75 kWh, ou seja, será reservado ao banho, ao chuveiro, 75 kWh deste consumo. Esses 75 kW vai determinar o tempo desse banho. Mas como é que a gente vai determinar o tempo? Bem, o tempo a gente tem que lembrar que é o tempo individual de cada banho e também os dias do mês, que no caso a gente vai considerar 30 dias. Então, relembrando a fórmula da energia. Energia é igual a potência vezes o tempo. A potência dada desse chuveiro seria de 5.000 watts. E o tempo, então, vai ser 30 dias vezes o tempo individual de todos os 4 banhos dessa família. Então, vai ficar energia igual a 5.000 watts vezes 30 vezes o T.
Resolvendo esta equação, nós vamos encontrar que o tempo é 0,5 horas, porque nós estamos com o tempo em horas. Ou seja, meia hora ou 30 minutos. Os 4 moradores terão 30 minutos de banho diário. Como são 4 pessoas, cada pessoa terá direito a 7 minutos e meio. Parece pouco, não parece? Mas é o suficiente. Se a gente quer fazer economia, tem que fazer alguns sacrifícios. Portanto, a alternativa correta dessa nossa questão é a alternativa C, de 7 minutos e meio. Agora, gente, quando vocês forem fazer o Enem, façam com bastante calma, leiam a questão com cuidado, e os conhecimentos de física são aqueles conhecimentos não apenas acadêmicos que a gente viu na escola, são aqueles conhecimentos que você vai utilizar muito ainda na sua vida, no seu dia a dia. Então, boa sorte na prova.